Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Antes de vocês assistirem esse vídeo ou ouvirem o vídeo, eu queria que vocês lessem o que eu escrevi no comentário fixo. Isso vai ajudar vocês a participarem melhor do estudo, tá bom? Pausa, lê e volta pro vídeo, vai ser melhor. Então, esse vídeo aqui, eu quero fazer ele em algumas partes, talvez duas, talvez três. E na primeira parte do vídeo, eu quero explicar para vocês algo sobre o corpo humano, a nossa mente, o nosso corpo, coisas relacionadas à ciência verdadeira, que não contradiz a palavra de Deus e que nos ajudam a entender melhor coisas da palavra de Deus, por causa das ilustrações e das parábolas, já que o Senhor criou o nosso corpo humano, criou a nossa mente, o nosso corpo, as nossas células, o nosso neurônio, os hormônios, e ele sabia que tudo isso seria explicado cientificamente. Tá bom? Então o primeiro momento do vídeo é esse, aguarda, e depois nós vamos entrar num segundo momento, na segunda parte do vídeo, dentro de Efésios. E eu quero insistir naquela porção de Efésios para a gente entender e resgatar o testemunho da igreja. Eu falo testemunho da igreja, mas é o testemunho que a igreja carrega do Senhor Jesus. Então é o testemunho do Senhor Jesus, que é o espírito de profecia. Eu insisto nisso. O Senhor quer que a gente resgate isso. E começa assim. Começa com poucas pessoas. A gente tem que fazer a nossa parte. Deixa Deus fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que nós devemos fazer é o que nós devemos fazer. Alguns irmãos, baseado nos vídeos anteriores, que é segmento, é um segmento, esse daqui é segmento, e você precisa assistir a playlist, eles perguntaram para mim assim: Luiz, como que vai ser resgatado o episcopado, esses 5 ministérios na igreja, o testemunho da igreja e tudo que você está falando com tantas religiões e denominações? Irmãos, já estava profetizado a apostasia, o sono das virgens. Vocês não conhecem o sono das virgens? São 10 virgens, 5 sábias e 5 prudentes. 5 sábias e prudentes e 5 nécias e loucas. Todas vão dormir, só que umas vão dormir com azeite, outras sem. Então isso já estava profetizado, não é para a gente se estranhar por essas coisas. Só que também chega a hora do despertar, entendeu? Então já estava profetizado também apostasias, falsos profetas, a proliferação de falsos profetas. Então nós devemos fazer o que compete a nós fazer. E aonde nós não podemos mais agir, aí é Deus que faz. Eu estou tentando fazer a minha parte, que é pequena, mas colabora. É pequena porque eu estou aqui na frente de uma câmera, mas o Senhor pode fazer muita coisa mesmo assim. É a temporada da minha vida agora. E aqui eu alcanço muitas pessoas. E o Senhor me deu uma especialidade específica para explicar essas coisas. E eu vou passá-las para vocês. Então, respondendo a pergunta de alguns irmãos, é isso que eu responderia. E o vídeo é centralizado nisso. Resgatar o testemunho da igreja com espírito de profecia e com todos aqueles dons e ministérios e episcopado, para que o Senhor encontre um povo zeloso de boas obras, para que ele encontre essas obras no meio do seu povo com entendimento, sabedoria, e então ele comece a testemunhar a sua palavra com sinais e prodígios, assim como ele fazia em Atos dos Apóstolos. Esse vídeo aqui, ele foi construído baseado em uns 4 ou 5 materiais. O primeiro é o próprio meu material. Essa sequência de vídeos que eu tenho feito sobre episcopado, os 5 dons que Deus deu como presentes para a igreja, para a restauração de todas as coisas, sobre o trabalho, os deveres dos homens e das mulheres. Tudo isso tem que ser resgatado, restaurado, senão Deus não vai confirmar nada com sinais e prodígios. É possível a gente bloquear esses falsos sinais, esse evangelho falso, esse judaísmo falso. É possível bloquear mesmo o pré-tribulacionismo, o adventismo, o calvinismo, e expor eles à vergonha. Mas a gente precisa se esforçar
muito mais na palavra de Deus. E por isso mesmo que a palavra de Deus fala para nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Esse texto aqui, ele tem uma profundidade muito grande. Eu vou tentar explicar ele resumidamente para vocês. Aguarda que nós vamos entrar na parte do corpo e para depois entrar em Efésios, recapitulando toda a ideia e acrescentando detalhes. Por que o Senhor fala para amar Ele com todo o nosso coração, força, alma e entendimento? Vocês vão perceber que esse texto ele vai sendo construído de pouco a pouco. Já no livro da lei, quando Deus profetizava que Israel iria ser disperso para as nações, Deus já falava assim: vocês vão ser dispersos, eu vou espalhar vocês por todos os ventos, por todas as nações, e aí vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Esse texto está no livro da lei, aparece em Jeremias. Jeremias começa a falar isso para o povo e ninguém lembrava da Torá, ninguém se lembrava de que isso, aquela dispersão, o cativeiro e todas aquelas coisas que haveria de acontecer ainda, que Jeremias estava profetizando, já estava escrito, ninguém se lembrava. Mas veja que Deus falou todo o coração, não falou alma. Será que no todo o coração não está a alma? Claro que está, porque o coração está relacionado à nossa mente. A nossa mente, cientificamente, está relacionada a todo o nosso corpo. E aí o Senhor vai acrescentando palavras. Futuramente ele fala: tal pessoa não buscou, não seguiu o Senhor com todo o seu coração. Está no livro de Reis. Ou tal pessoa seguiu o Senhor com todo o seu coração. Não fala nada de alma, nada de força e nada de entendimento. Em outros textos, o Senhor já começa a falar que é para amar Ele de todo o coração e toda a alma. Já acrescentou alma. O que é alma? Alma, biblicamente, não é um terceiro elemento que forma o homem. De maneira que o homem é espírito, alma, corpo, e isso forma o homem, que seria o quarto elemento. Não. A alma, biblicamente, ela é um terceiro elemento, sim, mas nesse sentido, o Senhor criou o homem do pó da terra, corpo, soprou nele o espírito dele, ainda que numa porção de entendimento menor, porque não tinha nações, não tinha palavra, não tinha nada desenvolvido ainda. Soprou a inteligência do homem, a comunicação, a vida. Soprou nas narinas do homem, e aí disse que então o homem passou a ser alma vivente. A alma é uma vida, e a vida é todo o nosso corpo. Então a alma vai ter aspectos na alma do homem, que é a vida, vão ter aspectos do céu, que é a inteligência de Deus, e da terra. O homem foi criado terreno, primeiramente. Paulo explica isso em 1 Coríntios. Eu sei que ele fala que é para o nosso espírito, alma e corpo estarem irrepreensíveis para a vinda dele. Mas Paulo tem na mente tudo isso que eu estou falando. Tanto é que em outros textos de sua carta, ele fala para o homem ser irrepreensível, andar em santidade, tanto no espírito como no corpo, e não menciona a alma. Por quê? Será que ele esqueceu do terceiro elemento? Não esqueceu, porque a alma já está presente no espírito e no corpo. Eu vou deixar para vocês o texto, por isso que eu falo para vocês, leia meu comentário fixo. Vou deixar para vocês os textos, para vocês perceberem que em um texto Paulo completa espírito, alma e corpo. Em outro texto Paulo fala espírito e corpo e não menciona a alma. E 2 textos ele faz isso, em Coríntios. Como eu não lembro os capítulos, eu vou pôr para vocês. Isso também ajuda a explicar o que eu estou tentando explicar num primeiro momento. O que eu estou tentando explicar nesse primeiro momento? Que amar o Senhor de todo o nosso coração já está implícito a alma. E amar o Senhor com toda a nossa alma, que nós sabemos que é espírito, algo celestial, e corpo, algo terreno, algo celestial que Deus soprou do homem e algo terreno forma a alma. Isso já está relacionado a toda a força. O que é toda a força? Toda força é força mesmo, muscular, força do braço, força das pernas, a sua força. E Deus que criou o músculo do homem, os tendões, a força, a energia, Ele que criou. Os hormônios,
Ele que criou aquilo que diminui a força e aquilo que aumenta a força. Quanto mais força, mais você vai poder servir o Senhor. Isso tanto para as coisas espirituais como para as literais. Quanto menos energia, menos você trabalha, menos você consegue desenvolver qualquer funcionalidade, qualquer tipo de trabalho. Nas coisas do Senhor, a mesma coisa. Então a força está relacionada ao corpo, que está relacionada à nossa mente. E ainda em alguns evangelhos, se eu não me engano em Marcos, ainda o Senhor acrescenta entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração. 1. 2. Com toda a tua alma. 3. Com todas as tuas forças. 4. E com todo o teu entendimento. Por que entendimento? Já parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz para nós amarmos o Senhor com todo o nosso entendimento. Mas o entendimento está relacionado ao coração. Mas o Senhor destaca a palavra entendimento para chamar a nossa atenção. Você só entende isso se você compreender os 7 Espíritos do Senhor. Por que o Senhor não falou com toda a sua sabedoria? Ou com todo o seu conhecimento? Porque nos 7 Espíritos de Deus, dentre aquelas 6 palavras, vai ter a palavra sabedoria, conhecimento e entendimento. Tem diferença entre essas 3 palavras. O Senhor mencionou entendimento porque o entendimento está mais perto do temor do Senhor. Eu vou explicar resumidamente, você vai ter que fazer o link de todas essas coisas na cabeça. Por isso você vai escutar esse vídeo aqui 2 vezes. Dessa vez você vai escutar de uma maneira mais simplificada e de uma outra vez você vai escutar de maneira mais profunda. E eu vou fazer isso funcionar dessa maneira, vocês vão entender. Então, são 7 espíritos, né? Eu preciso da menorá e de um desenho visual para explicar isso para vocês. Então, eu já comecei a fazer desenhos visuais mostrando coisas da menorá, coisas incríveis que os irmãos gostaram muito, mas tem muito mais, tem 7 segredos na menorá. Eu falei um dos 7 segredos. Tem mais 6 segredos na menorá e eu sei que os irmãos já conhecem uns 2 ou 3 segredos da menorá. Se bobear, conhece até mais. Só que são 7 segredos, mistérios, escondidos na menorá. E um desses estão justamente nos 7 Espíritos do Senhor. Então diz, espírito de sabedoria e de conhecimento. Espírito de conselho e fortaleza. Espírito de entendimento e de temor do Senhor. Veja que o entendimento está perto do temor do Senhor. Em Provérbios 2 também o Senhor está falando que é para você obedecer Ele, fugir da mulher adúltera, que a gente sabe o que isso estaria falando para a gente profeticamente. E aí o Senhor vai desenvolvendo o pensamento e diz, então entenderás o temor do Senhor. Entendimento e temor do Senhor. Entendeu? Para você entender algo, você primeiro tem que conhecer. Não tem como você entender o que você não conhece. E às vezes você conhece, você está adquirindo conhecimento. Mas pode ser que você conheceu, mas não entendeu. Poxa, eu conheço isso, só que eu não entendo tudo. Ou eu não entendo nada, ou eu entendo pouco, mas eu não entendo. Então você precisa de conhecer. Só que para conhecer você precisa ter sabedoria. Sem sabedoria não tem como você conhecer. E a sabedoria desenvolve o conhecimento e desenvolve o entendimento. Entendi. E aí o entendimento te leva ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Entendeu? Então, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Por isso que é colocado assim essas palavras. E o Senhor poderia continuar se Ele quisesse. Compreendeu até aqui? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, todo o entendimento. Cada um vai ter um nível de entendimento, mas você tem que amar o Senhor Deus com o teu todo. E se você fizer isso, e você trabalhar num corpo para que as pessoas entendam isso e comecem a desenvolver isso, então você começa a colaborar com o Senhor Jesus no seu corpo para que o testemunho da igreja seja resgatado. Não é à toa que muitas pessoas
conhece as duas casas de Israel. Não é à toa que muitas pessoas conhecem as festas do Senhor, conhecem a transição das alianças. E tem ainda mais um portal que nós precisamos nos atentar, que eu não atentava antes. Eu achava que era somente conhecer as duas casas, e olha o somente, hein? Somente já é muita coisa, já muda a leitura bíblica, o amor pela palavra, o amor pela revelação, o nível de leitura do Apocalipse. Então, somente as duas casas, uma chave e uma porta, as festas, outra chave e outra porta, a transição das alianças, que é importantíssimo para a gente se distanciar e distanciar os nossos irmãos de judaísmo, de calvinismo. Cada um é desequilibrado para uma ponta. E outros ismos, outras religiões. Mas tem mais uma porta, que seria então a quarta porta dentro desse contexto, a quarta chave e a quarta porta. Primeira chave e primeira porta. Vamos começar com as 7 festas, porque primeiro vem as 7 festas. Segunda chave e segunda porta, as duas casas de Israel. Terceira chave e terceira porta, transição de alianças, que envolve conhecer lei, graça, fé, justificação, salvação, corretamente. Quarta porta, o ministério da igreja, o diaconato, o episcopado, os 5 dons que Deus deu para a igreja. Compreendeu? Então, essa é um quarto testemunho, uma quarta chave e uma quarta porta, que precisa ser resgatada. Então, irmãos, esse vídeo aqui, eu pauso ele aqui, eu vou parar ele aqui e vou dar continuidade numa outra parte, tá bom? É continuidade direta, então você fica esperto, presta atenção nas capinhas, no título e vamos seguir o pensamento, tá? Eu preciso parar o vídeo em cada 20 minutos.